A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com mais um Entre Irmãos podcast para vocês, beleza? Muito obrigado por você que está aqui nos acompanhando em mais um episódio e vamos aí com a gente. Você que está pela rádio, sabe que nós estamos no YouTube também, Entre Irmãos Podcast, só jogar lá, você vai achar nosso canal, não se esqueça de se inscrever, assiste os vídeos, comenta, manda para a mãe, para o pai, para todo mundo que você conhece aí para ajudar a gente, beleza? E se você está pelo YouTube, sabe que nós também estamos na rádio, tá bom? Nossa rádio é a Rádio Conquista Web. Vai lá, tem aplicativo lá para Android, para iPhone também, beleza? Tem para tudo, né? E ao longo da entrevista vai estar passando aqui na TV o nosso colaborador, que é o Adilson Júnior Arte. Você está precisando de algum cartaz, alguma arte visual, qualquer coisa que seja nesse sentido, ele faz para você, é um bom profissional. Dá uma moral lá. Fala que veio pelo Entre Irmãos. Né? Isso aí. Fala, ó, eu vim pelo Entre Irmãos lá e tal, que ele tem um precinho bacana para vocês. Beleza? Hoje nós estamos com um entrevistado muito bom, especial. Inclusive era para mim ter iniciado falando Rachalon, pessoal. Rachalon Lecolano, né? Foi nosso professor, mas eu não vou apresentar ele não, quem vai apresentar é o Felipe. Pai do Senhor, gente, tudo bom? Eu sou o Felipe Paz. Hoje o nosso convidado, eu tive que anotar aqui o tanto de... Vamos lá, ele é professor, teólogo, historiador, filósofo, pós-graduado em ensino religioso, pós-graduado pela USP, isso mesmo, professor de hebraico, de grego, especialista em línguas semitas, etiologia e um monte de coisa. E é com enorme prazer que nós apresentamos Leonardo Andrade. Léo, seja bem-vindo ao podcast Entre Irmãos. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos. Estamos aqui com pessoas que eu prezo tanto, o Felipe e o Vitinho. São amigos aí. Você gosta mais de mim, eu sei. Eu fui o melhor, pra quem não sabe, eu fui o melhor aluno que o Léo já teve. Mentira. Mais ou menos. É o melhor aluno dele, acho que nem tá mais na igreja. Foi o Vinícius. Mas é isso aí, galera. A gente tá querendo toda essa formação. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Curiosidades. É isso aí, a gente vai fugir dessa ideia de... Conta um pouco sobre a sua história. Não, eu já conheço a história. A história dele é muito interessante pra nós. Vai lá que ele tem um canal no YouTube, lá talvez ele conte a história dele pra vocês. Nós vamos falar um pouco sobre curiosidades da Bíblia. E a primeira pergunta que a gente quer abordar aqui é relacionada à Bíblia num todo. A Bíblia é um plágio? Porque muito é dito isso aí. Queria saber. Muitos ateus falam isso. Hoje virou moda, né? Se você for olhar nos canais Sim. de ateus, o que mais dá audiência hoje é canais de ateus, gnósticos, né, e pessoas que estão ligadas a esse assunto. E o que eles mais falam é isso, né, que a Bíblia é realmente um plágio. Um plágio de quê? Dos contos sumerianos, aí é os contos Enuma Elish, Gilgamesh, Atarrázes, né? Só que, nessa longa data aí, eu já chamei algum desses supostos, né, da teologia reversa para um diálogo, uma conversa, e até hoje ninguém aceitou, né? Porque eu falei que nós iríamos fazer uma análise, né? Uma análise morfossintática, né? Creio que dá, e eu fiz, do Enuma Elish, né? No seu original, na Enuma Elish, lá, Nabu Shamamu, que o primeiro verso ali, já dá para fazer uma análise, né? O que é um verbo, o que é um sufixo. Aí eu chamei, porém não foram. Essa história aí dos contos é interessante por quê? Porque nós temos o Enuma Elish. O Enuma Elish foi traduzido por uma mulher chamada Dantas. Dantas. Isso. Essa mulher tem um problema nos olhos. Ela pegou uma doença, se eu não me engano foi tuberculose. Não sei se foi tuberculose, afetou os olhos dela, nunca vi isso. Alguma doença que afetou os olhos. Ela ficou cega? Não, ela não ficou cega, mas ela ficou assim, uma grande dificuldade na sua visão. Sim. Se você observar bem o original e aquilo o original e aquilo que nós temos através dela, não é compatível. Não é compatível. Aí você vai olhar e vai, não, realmente é um plágio, entendeu? Então, tipo assim, quando as pessoas se veem nessa berlinda, né, de confronto, né, de pegar o original e ter o material dela, eles preferem o material dela, que já está pronto, e eles não têm essa capacidade. Antigamente, eu até pensava que teria algumas ocorrências,
Mas se você for observar, a própria datação dos contos sumerianos, do Enuma Elish principalmente, a única datação que vai entrar em concordata com a Bíblia seria através de Noé para frente. Aí nós temos um personagem chamado Utnapishtim. Utnapishtim. Nome meio esquisito, né? É bom pra você botar no seu filho. Se você falar, você fala em língua estranha. Mas Utnapishtim, ele é a mesma coisa do Noé. A história dele? Isso. Mas antes disso, é posterior ao cativeiro babilônico aí. Então, é depois de 586 os achados. Então, a datação não compete. Não se encaixa. Não se encaixa. Então, assim, a Bíblia é mais antiga nesse quesito. Aí já a questão de Noé, as datas são compatíveis. Então, essa é uma outra história também que é errada, é errôneo, é dizer que esses contos são mais antigos do que a própria Bíblia. Então, tipo assim, a formação, né? Geralmente eles usam essa datação e falam que é mais antigo, então se é mais antigo, já foi escrito antes, então a Bíblia seria um plágio. Seria um plágio. Por essa ordem, mas como não é, não tem como. A ideia de possível, eles copiaram da Bíblia, tipo, esse é o óbvio que dá sem entender. A ideia de quanto mais antigo, mais veracidade? Sim, a ideia é essa. Quanto mais antigo, mais você vai dar veracidade, né? Então, por isso, nós temos que observar primeiro a partir do seu original. Sim. Então, tipo assim, aí você tem Zilsudra no conto de Atarrase, é o mesmo Noé. Então, esses personagens, eles só modificam. Aí é o que um arqueólogo falou, né? Que parece que tudo parte de um princípio, né? E nós acreditamos que parte do princípio da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela está consonante com a realidade. Sim. Entendeu? Quando fala assim que a pomba retornou, né? Foi a pomba que retornou. Sim. É interessante porque uma pomba realmente ela é usada nisso aí. Ela é usada como pombo-correio. Entendeu? Verdade, Mas nos contos é interessante que lá não é a pomba. É o corvo. O corvo? O corvo. Por que eles trocam essa ideia? Entendeu? Essa é a dinâmica. Aí você vê, o corvo ele tem essa capacidade de fazer, de ir a algum lugar e retornar, ele não tem. Então, raciocínio. Não tem. Então, tipo assim, dá para ver que quem criou o conto sumeriano, ele não tinha essa dimensão, essa inteligência avassaladora. Agora, a Bíblia Sagrada é diferente. Dá para ver que quem inspirou ali os autores, nós sabemos que é Deus. Mas, de todo caso, se você for pensar como cientista, você sabe que foi uma mente muito além de qualquer ser humano. Porque para estar do jeito que está ali, bem certinho, detalhado. Tudo se cumprindo, tudo batendo. Professor, para que quem está em casa, os ouvintes e quem está vendo, entenda. Quando fala de plágio, é uma cópia. Então, a ideia desses ateus e gnósticos aí são o quê? Que copiaram a Bíblia dessas histórias. A ideia é essa. Porém, quando a gente vai, o senhor deu o exemplo aí, a história conta que não é assim. É isso? Basta, igual você falou, assim, é uma cópia, mas eu acho que falta um pouquinho só de atenção. Sim. Atenção. O que falta nesses ateus, nesses gnósticos, agnósticos, é atenção. Eu acho que eles querem isso mesmo, sim, né? Eles querem fazer... Tem muito aquela questão de, já que eu quero comprovar que isso aqui não é uma coisa real, não é uma coisa que os cristãos falam, aquela coisa verídica, ele não vai pela razão, vai muito pela crença dele também, pela ideia dele querer provar, ele vai perder esses detalhes. E às vezes pode ser que ele se atente a esse detalhe, mas ignore porque ele sabe que aquilo vai prejudicar a linha de pensamento dele. O filósofo Cortella, ele... numa palestra com Clóvis de Barros, ele disse assim, que ninguém entra num debate neutro. Entendeu? Então, a desculpa deles é que nós, evangélicos, ou nós cristãos, que cremos, né, que cremos em alguma coisa e dizemos, né, falamos isso aí, nós não temos nada de academicismo, mas, assim, no currículo não fala para ninguém, mas cada um tem o seu currículo.
Então, assim, Deixa você pode pensar, ter né? formação e acreditar. Eles pensam que não. A pessoa que tem formação não acredita. Eu fiz um vídeo falando sobre Gênesis 1:1, né? Porque alguns acreditam ali que ali é Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Sim. Os céus e a terra. Se você for olhar como tem um problema ali em Bereshit, porque Bereshit ele pode ser um estado construto. O que seria isso, o estado construto no hebraico? Você lembra? Rapaz, aí você me pegou. Tem tempo que eu não dou uma olhada. Lembra? Estado construto. Eu estou perguntando a Denota vocês. posse. Posse. Aí, ó. A mente tá funcionando. Então, aí. tipo assim, no princípio de. De quê? Fica questionando. Aí fica essa. Aí, então não pode ser, tem que ser uma oração, ali uma oração, porque toda oração tem que ter um verbo, né? Sim. Então ali tem um verbo bará. Então você já vê a construção ali de Gênesis. No princípio, criou o verbo Elohim, que é o substantivo, Sim. né? Para você traduzir isso, você não pode colocar no princípio criou Deus. Porque nós temos uma regra no português chamada anástrofe. É um nome meio esquisito também, né? A Bíblia não é só o que nós lemos. Tem coisa assim... Além da Bíblia. Tem que ir muito nós, para nós entendermos. que trabalhamos na área de tradução, tem coisas que são um pouquinho mais avançadas, né? Sim. Então, anástrofe, você não pode traduzir da forma que está lá. Então, você tem que colocar da forma que é a estrutura no português. A estrutura do hebraico é verbo, substantivo. Sim. No português é substantivo, verbo. Então ali no princípio, Deus criou. Entendeu? Criou Deus. Top. E tem uma coisa, aí alguns inimigos da fé, Vitinho e Felipe, eles falam assim que ali não é a oração principal. E isso soa para nós, para os desavisados, como algo comum, mas isso é muito ruim, porque se ali não for a oração principal, Deus não criou nada ex nihilo, não criou nada do nada. Se Entendeu? não for o principal, não for o principal, todo o resto também não tem um sentido. Aí eles colocam uma vírgula ali no princípio criou Deus os céus e a terra, aí acaba com tudo, com a nossa crença. Então ali não se trata da criação da terra e do céu mesmo. Ali é Judá, eles colocam uma cidade. Uhum. Só que tem um sinaizinho chamado teamim no hebraico. Sim. São maçoréticos. Sinais diacríticos também. Diacríticos. Sinais de cantilação que a gente fala, para cantar, né? Existe um sinalzinho ali no Bereshit que você tem que colocar uma vírgula no Bereshit. Então, se for no princípio de, vírgula. Aí o que você faz? Você rompe com a ligação dele com o verbo. Então a oração principal é Bereshit, no princípio. E isso, dentro do hebraico, é maravilhoso, porque dentro do hebraico, ali... Isso prova que Deus criou. Isso prova o quê? Que ali vai entrar na voz reflexiva, caindo para o grau superlativo. Então seria no princípio dos princípios, ou no mais absoluto princípio. Ou seja, antes de tudo, você imagina Deus antes, criou. Ele criou. E isso entra em concordata com o quê? O Targum de Onkelos, né? Que é o texto da Bíblia em aramaico. Então, assim, isso é magnífico. Então, nós trabalhamos nessa área, na área de apologética, defesa da fé, e realmente traduzir o texto no seu original e ter que descobrir essas proezas. Às vezes, nós deixamos de lado, né? Às vezes abandonamos, mas que são cruciais para fazer realmente a defesa no Brasil, porque hoje no Brasil nós estamos precisando disso. E tem crescido o número de ateus que estão... Eu vi eu acho que eu até comentei com você, um ateu que ele abre o YouTube, ele dá abertura para quem é cristão, os camaradas vai tentar defender e não tem argumento para defender. Aí fica cristão apanhando de ateu na rede social, entendeu? E os caras vêm com isso, contra os Meriano, etc. Os caras nunca estudou isso, nem numa escola teológica. Os caras estudou, mal ouviu falar disso. Chega e leva. Então, o que eu observo aqui? A importância de nós cristãos darmos valores
a esse estudo. Claro. O hebraico, o grego, estudos de etimologia de palavra, etc. Isso é muito interessante. Sim, interessante que esses ateus, né, eles estão em evidência no Brasil hoje. Sim. Se você for olhar o canal dos ateus, tem não sei quantos inscritos, tem muitos inscritos, né? Não sei se eu posso falar o nome de alguns aqui. Pode. No Brasil, no Brasil tem alguns aí, mas com todo respeito, eles fogem, eles me ignoram. Já chamou um pro fight? Chamei todos. Também não. Eu convido para vir aqui, a gente debate aqui ao vivo, hein? Aqui, a gente faz até por transmissão, pode qualquer hora. Mas se quiser vir também, porque são de São Paulo, né? Debate. São de São Paulo. O Antônio Miranda, já chamei ele, entendeu? Só que ele ignora. Antônio, só que ele já comentou sobre mim no canal de uma outra pessoa. Entendeu? Então ele vê. Entendeu? Outros também já conversei, já chamei. Vamos fazer um diálogo, pelo menos. Não fazem, tem medo. Entendeu? Por quê? Porque não vão sustentar a tese. Não só isso. Porque antigamente eu falava que eu ia pegar e fazer eles lerem. Assim, se você fala de acadiano, você tem que entender. No mínimo, então, leia. Decifrar. Você decifrar. Assim, porque ninguém fala acadiano, você vai decifrar. Sim. Aramaico. Assim, pega e lê. Pega e lê. Aí já pega mais. Aí o cara não vai ler. Aí alguns conhecem hebraico, outros conhecem grego, aí quer ler aquele aramaico nos caracteres em hebraico. Não, aramaico, jacobita, no certo, né, ali, no nestoriano, pega e lê lá. Não lê, eles correm. Então, tipo assim, essa turma é um pouco desonesta. Porque isso aí que o Felipe falou, que eles pegam as pessoas, né, supetão, como diz minha mãe, né, a queima-roupa ali, faz as perguntas. Isso aí não é nada, não. Eu acho que tem que ter um diálogo, tem que ter um tempo. Igual alguns amigos meus falam assim: professor, entra na live, faz uma pergunta, entra lá para você. Eu não vou entrar em live para discutir com ninguém. Eu quero meu tempo, vamos conversar, vamos discutir. Então, tipo assim, hoje em dia, assim, essas pessoas, elas estão em evidência, por quê? Porque nem todo mundo se especializou no assunto para confrontar eles. Porque se todo mundo tivesse a mesma resposta, eles não estariam em evidência, não estariam sustentando nada. Porque... Professor, dentro disso, eu acho que falta um pouco da igreja defender quem é dessa área apologética, por exemplo, igual o senhor, e tantos outros que também defendem aquilo que nós acreditamos, mas nessa área aí de defender contra ateu. Cara, cristão não se interessa muito. E o público ateu se interessa, por quê? Para quem é ateu. Cristão se interessa em ver cantor, ver pregador. De fato, isso é ruim? Não é ruim. Mas, cara, estamos defendendo a nossa fé. Eu acho que precisa. Você acha isso também? Que precisa do nosso público? O que nós falamos no curso de teologia? Qual é o id do Senhor? Ide e cantai? Não. É ide e pregai. Eu sei cantar, mas sabe um pouquinho de palavra? Sei. Então prega esse pouquinho que você sabe. Sim. Estudei até a 4ª série, até a 3ª, nem estudei, sou analfabeto. Mas se eu falava do amor de Deus, prega. Sim. Essa é a ordem. Uhum. Então, louvor é secundário, palavra que é primário. Entendeu? Os cultos hoje, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele foi numa igreja, não sei se foi numa igreja ou numa entrevista, ele falou que o louvor está tomando o lugar da Bíblia Sagrada hoje nos púlpitos. Sim. Né? Você vê uma cantarola, canta, mas na hora da palavra eles dão 20, 10 minutos. O culto é até 9 horas. Aí vai, canta até 8h50. Aí quando dá 8h50, a pessoa que vai orar fala: agora vamos para a melhor parte, que é a hora da palavra. Que é a hora principal, demagogia. Não é a hora principal. Você está dando 10 minutos para a palavra, como é a hora principal? Tem que ter esse estágio também. E não só tem essa questão a ordenança é ir de pregar o evangelho, mas tem a questão também que Pedro fala, se não me engano, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. A ordenança é quando você saber defender a sua fé, você ter um respaldo para quando te questionarem sobre a razão da fé que há em você. Isso daí também fica uma ordenança para a gente falar: cara, se alguém te questionar sobre sua fé, você sabe responder?
E aí o pessoal não se interessa, pô. E aí fica um questionamento até que o pessoal que está em casa. Você está se interessando para responder a sua fé? Porque tudo bem, você pega uma pessoa, às vezes tem um obreiro, um pastor que foi levantado pela necessidade, que a gente via muito isso antes. Mas, cara, hoje, quem está na minha idade, na idade do meu irmão, você não é muito velho. Não, mas tirando a brincadeira à parte, a gente que é mais novo tem acesso a muita coisa, cara. Então tem como a gente ter um respaldo de defesa pela nossa fé. E isso eu vejo pouco a igreja se interessar, sabe? Eu quando eu dava aula para o curso de pedagogia, né, na faculdade, eu dava aulas de didática. Sim. E existe um camarada chamado o pai da didática, João Comênios ou Jean Comênios, né? Depende como é que você chama. Então, Comênios, ele fala bem assim, podemos ensinar tudo a todos. Então, se não existe esse tipo de pessoa, ele é menos estudado, ele é desprovido de cultura, ele não vai pegar. Pega, qualquer um pega. Depende do tempo. Por instinto, uns vão pegar mais rápido, outros vai demorar mais. Sim. Se você for estudar algo técnico de enfermagem, técnico de refrigeração, você vai estudar ali a apostila, que é a parte teórica, sim, mas aprender mesmo, desenvolver, é na prática. Entendeu? Então, a prática vai te levar à excelência daquilo que você quer fazer, exercer. Eu conheci um camarada que era policial federal, ele foi entregar uma mensagem, ele engasgou todinho, ficou todo... Já o amigo meu lá, que estudou até a 2ª série, não sabia nem... Entregou uma palavra, sabia se portar no púlpito. Por quê? Todo dia ele estava com o microfone na mão. Prática. Então, tipo assim, isso é prática. Então, nós temos que levar a prática de tudo, né? De tudo na vida. Então, esse negócio que, não vou pegar, porque isso... eu tenho a mente muito frágil. Não existe isso. Todo mundo pode conhecer. E o caminho do conhecimento não é monopólio de ninguém, não é monopólio de doutor. Porque eu tenho um título de doutor, você não tem direito. Não. Eu tenho o direito de saber. Você pode conhecer existe. Quando eu gravei um DVD de metodologia do trabalho científico, quando você estuda isso, tem uns negócios meio loucos, mas tem uma parte que os conhecimentos, tipo de conhecimento científico e tal. Existe o conhecimento empírico. O conhecimento empírico é o conhecimento que é passado de geração em geração. O avô passa para o filho, é o conhecimento que você tem ali na rua. Sobe, tem e não é descartado. Não é descartado, é válido. Entendeu? É válido. Entendeu? Então, tipo assim, nós temos que... Conhecimento empírico é aquele conhecimento que você está passando mal, sua avó aparece com uma receita do nada, e aí funciona melhor do que o remédio que você gastou uma cartela tomando e não deu certo. Verdade. Mas misturou lá uma folha de não sei o quê. Verdade. Mas ainda sobre essa questão, o fato da gente se importar com isso de, preciso defender minha fé, é um respaldo não só para quando alguém questionar, você saber responder quando te perguntarem, mas pela própria salvação também. Porque, poxa, se alguém vem com uma heresia ou desmentindo o que você acredita, e você ouvir aquilo sem ter uma base, um respaldo de defesa, você pode acreditar naquilo ali e abandonar sua fé. Você fala, não, tudo que eu vivi é uma mentira, pô. Sim. Eu vivo isso, né? E vocês que são meus amigos sabem disso. Atualmente, eu tenho enfrentado a denominação, né? Algumas denominações, algumas que deturpam totalmente a Bíblia Sagrada. E eu bato de frente mesmo. Você está defendendo o que você acredita. Diminuindo a fé. Algumas traduções de Bíblia, né, colocam lá Jesus como um Deus, e Deus com D minúsculo. Não, eu já caio para cima nisso. Caio no grego, caio no hebraico, caio no aramaico, o que tiver, no copta também eu defendo. E o que tiver que defender, nós vamos aprender para defender a verdadeira fé, entendeu? E a fé não é minha exclusiva, né? Acreditar não é meu exclusivo. Acreditar é você saber e passar por um experimento. Você passou pela Bíblia, você verificou se pelo menos passa pelo crivo da Bíblia, aí vai ser verdadeiro, não pela minha palavra ou pelo meu estudo, pelo que talvez eu possa colocar pingos, né, ou temperos
da minha pessoa. Mas a Bíblia ela não comporta isso. Então é a exegese pura, né? Sim. Sem tempero de ninguém. Isso aí. Top. Professor, dentro disso daí, como eu já te conheço, mas tem pessoas que não sabem. O senhor falou hebraico logo no início, falou de Gênesis, Bereshit, Bará, etc. Aí. Qual a importância disso para a igreja se defender justamente de uma pode ser uma tradução errada, de uma heresia? Tem importância no hebraico, no aramaico e no grego, que são as línguas originais da Bíblia? Então, eu estudo hebraico há muitos anos, né? Sempre gostei do hebraico. Uhum. O aramaico, depois eu descobri assim, que não era uma língua morta. Nós falávamos, é uma língua morta, não. Meu professor, Peter Some, né? Eu até falei para vocês, o pai dele era diácono da igreja síria de Jerusalém, lá em Israel. O pai dele segurou os rolos os manuscritos de Corã na mão, tá? Para você ter ideia. Ele hoje é da igreja síria de São Paulo, né? E até um abraço para ele, meu professor. Sim, para mim é um dos maiores especialistas no aramaico aqui no Brasil. Sim. Ele é muito fera, sabe mesmo, entendeu? Você tem que ver ele falando sobre a cultura oriental, assim, é magnífico. Às vezes você pensa assim, poxa, Leonardo conhece, o cara conhece muito. Para fazer uma ponte, você traz ele aqui para nós. Sim. Peter, aí, queremos você aqui. Assim, estudei isso, estudei Suriston também com o Eixo, estudei grego, fui estudando. Assim, isso tudo se tornou assim, algo na minha vida cotidiano, né? Estudei com o Bispo Terra, também acadiano, estudei hieroglifos. Aí a gente vai aprendendo. Aí você pensa assim, todos na igreja precisam conhecer isso? Não, não precisa. Sim. Não tem necessidade. Mas tem uma coisa, quem está fazendo ou se interessa, você pastor, você líder, abraça essa pessoa. Apoia ela. Se for possível, se não for, não tem problema. Não atrapalha também. Mas se for possível, coopere, financie isso. Porque a maioria das igrejas que estão aí, as pessoas que despontaram, eu não conheço um nome se não foi financiado. Foi financiado. Os próprios crentes, os fiéis, ajudaram aquela pessoa a pagar uma faculdade. Entendeu? E o nosso olhar, né, eu que pertenço à Igreja Assembleia de Deus, né, mas isso eu falo para qualquer denominação, mas a Assembleia de Deus ela tem uma visão assim que é como se o cara fosse vagabundo. Não, mas também você tem que olhar realmente se ele quer isso. Se ele quer, vamos investir. E nós não investimos nos nossos obreiros, nós não ajudamos. A pergunta que você fez lá atrás, a cooperação, os crentes não cooperam nem se inscrevendo no canal. Tem um canal aqui de vocês aqui, que é ótimo, tem entrevistas muito legais, entendeu? Que poderiam os crentes ali nos ajudar, escrevendo ali, se inscrevendo no canal. A gente está pregando a palavra não através cobra nada. disso. Nem isso eles fazem. Aí, vai olhar os ateus para você ver. Vai olhar os ateus, vai olhar os agnósticos, os caras que falam contra dízimo, falam contra a fé, falam contra a Bíblia Sagrada, que a Bíblia não é nada. Vai lá olhar para você ver. Cheio de inscrito, porque os filhos das trevas têm mais prudentes do que os filhos da luz. É Bíblia. Entendeu? É mais fácil os caras... Então, tipo assim, a minha palavra é essa, a sua pergunta. Não é necessário todo mundo ser, né, teólogo ou ser, mas quem deseja ser, eu peço à igreja, aos líderes, aos pastores, apoie. Nós podemos ver esse invólucro que eu estou falando, Sim. Até no caso da Bruna Carla. Sim. Eu também Perfeito, conto. perfeito. Uma pessoa passou, para você ver, Felipe, a pessoa passou lá na minha rua lá, falou, Léo, parabéns. Aqui do Espírito Santo, você, eu não sei quando vai ao ar, mas ele falou para mim, aqui do Espírito Santo você foi a única pessoa que se manifestou. Sobre a Bruna. Eu vi o vídeo. Sobre a Bruna Carla. Cara, no seu vídeo. E, ó, tem gente com medo, cara. Você não vê pastor, presidente de convenção, você não vê ninguém. Porque o que acontece? O que era para fazer? Se hoje você tapar a sua boca,
amanhã você não pode falar mais nada, você não tem liberdade. Então você vai ter que fazer casamento na sua igreja, entendeu? Ou senão você vai preso. E não é a nossa fé isso. E você imagina, se eles têm medo de falar... Você imagina quando tiver que fazer. Fazer obrigado. Obrigado. Vai fazer isso aí, vai fazer casamento homossexual dentro lá e não tá nem aí. Entendeu? E aí você pega o contraste dos que defenderam, dos que foram contrário a Bruna Carla e dos que foram a favor dela, é nítido você ver a diferença de um estudo teológico, daqueles que guardam os princípios da fé cristã, é nítido você ver qual lado tá mais embasado, que tá mais forte. E aí eu escolho ficar com um lado que defendeu ela, pô. Claro. Você vai ver as outras pessoas que falaram mal, que foram contra, pessoas estão completamente deturpando o evangelho, falando que o evangelho de qualquer forma, pode viver de qualquer jeito, pode agir de qualquer jeito. Eu vi não sei se é a Anitta, um desses famosos aí, usando a Bíblia contra a Bruna Carla. Só pra você ver, e tem cristão se omitindo nessa situação. A apologética é nesse sentido. Claro. É defender aquilo que nós acreditamos. O que eu falo? Você deve amar. Eu tenho casos na minha família. Também pessoas tem. assim. Eu tenho. Tenho também. Agora, vai dizer, fala assim, você não ama. Não, eu amo. Você não trata bem. Eu trato bem. Ninguém pode abrir. Ah, Leonardo me tratou mal. Não, eu não trato mal. Brinco, caço, fico zoando. Mas eu sempre trato bem. Total respeito. Entendeu? Mas a pessoa sabe, eu tenho a minha crença e eu vou pela Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada condena, entendeu? A prática, não o ser humano. O ser humano. Isso aí. Não, o ser humano. Assim, o adúltero e o homossexual são dois tipos de pecado. Deus condena ambos. Sim. O pecado, não... claro. Então, tipo assim, o que você tem que fazer? Amar essas pessoas, tratá-las bem. Porém, você tem que expor. Tem que explicar. O que você vê por aí, espalhado, são pessoas que, principalmente esses artistas. Eu assisto muito televisão, não vou mentir, né? Assisto muito televisão. E eu sempre que vejo que as pessoas, quando entram em pauta que é alguma coisa relacionada à Bíblia, as pessoas estão despreparadas. Sim. Não têm o conhecimento. Né? Teve uma pessoa que chegou a dizer assim, olha que a pessoa falou assim, quando ela fala bem assim, fala assim, não vai. Fala assim, mas ela está dentro, ela tá dentro de Jesus? Ela é o corpo de Jesus? E falou sem saber, mas sabe o que eu falei? Ela é o corpo de Jesus. Porque a Bíblia fala o quê? Que nós somos um corpo e ele é o cabeça. Então tá ligado. E ela é. Acabou, tá, assim. Então, tipo assim, você vê, tipo assim, fala coisas que não tem... nexo, sentido. Nexo. Fala assim, mas ela foi desrespeitosa. Aonde que ela foi desrespeitosa? Ela não foi. Ela foi sincera, ela foi amável com um amigo dela lá, entendeu? E ligou para ele ainda falando, eu te amo, mas você sempre soube. Se ela fosse homofóbica, eu vi uma entrevista do pai dela, o cara trabalha, né, acho que é Bruno de Simone, né, o nome do rapaz. Uhum. Ele trabalha 6 anos com ela. 6 anos. Sim. Se ela fosse homofóbica, ela já tinha mandado ele embora. Muito tempo. Desde o começo. Então, tipo assim, é muita falácia. E as pessoas, e o problema é isso aí que vocês falaram. Essas pessoas quererem entrar no mundo da Bíblia. Sim. Aí querer ser teólogos, né? Os caras não lêem nada. Os caras não estudam nada. Não tem base bíblica. Não tem base bíblica para nada e querem fazer a Deus é amor. Claro, Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. E a Bíblia vai dizer... Deus é amor. E a Bíblia vai dizer o quê? A Bíblia vai dizer o quê? Que o próprio Satanás, né, que é o diabo, ele foi lançado no lago de fogo e enxofre. Nem o inferno é o último lugar de suplício, né? Tem mais fundo ainda. Tem mais fundo ainda, então ele só vai descendo. Né? Teve uma pessoa que falou assim, mas quem condenou, a pessoa que condena foi o diabo. E o diabo foi o primeiro a ir para o inferno. Não, o diabo não foi o primeiro ao inferno, não. O primeiro a inaugurar isso aí vai ser o anticristo e o falso profeta, pela nossa crença.
Sim. Entendeu? Depois de 1000 anos, né? Ele vai vir na rebelião, ele vai ser lançado, solto, né? Sim. No lago de fogo e enxofre, juntamente com os ímpios no juízo final. Isso. Então, tipo assim, nós temos que entender isso. Quem entende isso, sabe os valores que estão e devemos preservar. Quem não entende, descarta. Sim. O buraco é muito mais fundo. Só que a galera quer, não, agora vou abrir a Bíblia aqui. E eu queria entender o que passa na cabeça dela abrir a Bíblia e falar, não, agora eu vou usar um texto aqui, e o texto tem nada a ver, filho. Sem contexto. Joga um texto sem contexto. Sem nada. E sem nada. Aí aquilo que eu falei, volta a dizer. Aí você pega a galera que tá contra ela, a galera que tá a favor, e você vê o embasamento bíblico. Aí você vê e fala, eu tô do lado certo. É aquela questão, tô do lado certo. Detalhe, o que me chama mais atenção nesse caso aí, ainda, que a gente tá falando de defesa, Sim. é que essa galera é uma minoria ainda. Se a gente for pegar em números, é minoria. A igreja é muito maior. Muito maior. Mas a igreja está fazendo o quê? Está retrocedendo a essa galera. E a gente não tem que retroceder. Sim. Quando eu falo retroceder, não é a gente atacar, dar, no termo vulgar, porrada, chute, pontapé. A gente tem que amar. Mas defender aquilo que a gente acredita. A Bíblia vai dizer o quê? E as portas do inferno. Calma aí. Não é a porta da igreja. É a porta do inferno prevalecendo. Então não é a igreja se defendendo. E hoje a igreja está no papel de defesa. É a igreja atacando. É a igreja atacando porque para não perder os seus valores. Hoje a pauta que essa minoria tem é aborto. E fora um monte de pataquada. Acho que a gente não tem que se calar. Igreja é corpo de Cristo e nós temos poder em Cristo. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e etc. E nós temos que utilizar esse poder em Cristo. Teve uma pessoa que falou bem assim, sobre essa pauta do aborto, né? Ele falou bem assim, mas quando tá no feto lá, aquele embrião ainda, não tem nem cérebro, nem pensa direito, não pensa nada. Não pensa. Aí eu lembrei do texto do Salmo 139, né? Meu corpo ainda informe, né? Então, tipo assim, já me conheci. Então, tipo assim, falei. O próprio texto de Gênesis 4:10, quando fala bem assim, olha que curioso. Fala bem assim, o sangue do teu irmão, a palavra sangue ali, ele tem uma terminação no hebraico de serê com iod. Damei. Demei, mas ele é demê, né? Demê. Que é uma vogal longa por posição. Então ali é demê, ali é sangues, os sangues do teu irmão. Por quê? Na cultura judaica, quando você mata uma pessoa, ou você faz alguma coisa com ela, você não está matando uma pessoa só. Você está matando toda a geração que poderia sair daquela pessoa. Meu Deus. Por isso que é sempre no plural quando Sempre cita no plural. sangue, né? Sempre Claro. sangues. Sempre nesse sangues. sentido. Então, tipo assim, Top. olha o que você faz, trazendo isso aqui para uma aplicação, olha aquilo que você faz para uma pessoa também, dentro da igreja ou fora, porque na igreja também acontece essas coisas. Sim. Que você faz para uma pessoa, matando ela, você poderia estar matando toda uma geração. Fizeram uma evangelização nos Estados Unidos. Sim. E gastaram milhões em dinheiro nessa evangelização, com palco, iluminação, com artistas, tudo. Acho que eu já ouvi isso. Sim. Aí, eu já falei isso para vocês. Aí gastaram tudo. Lembro. Aí ele foi contabilizar, gastaram milhões. Quando foi ver, foi fazer a contagem de quantas pessoas foram salvas. Adivinha quantas? Uma pessoa. Uma pessoa. Uma só. Fiasco. Aí todo mundo falou, foi um fiasco, é um desastre, investimento, não podia ter investido. Mas quem foi essa pessoa que se salvou? Dr. Billy Graham. Um fenômeno. Para quem não sabe, o maior evangelista da face da terra. Depois de Jesus Cristo, claro. Tem gente falando, não, mas e Jesus? Jesus nem entra, né, na história, meu amigo. Jesus é Jesus. Jesus né? é Jesus, meu irmão. Pô. Então, o Dr. Billy Graham, ele tinha as portas abertas aonde ele, apesar de Ele ser... conseguiu fazer de uma cruzada presidente. na China, se eu não me engano. Conselheiro de presidentes. No tempo da União Soviética, ele não tinha igreja evangélica lá. Sim. E as igrejas lá são católicas, ocidentais, orientais. Sim. E ele pregou onde? Apesar de ser protestante, ele pregou dentro da igreja católica. Para você ver o tamanho da dimensão de aonde cara Deus tinha. levou um camarada desse. Ele era conselheiro do
dos presidentes. Então, tipo assim, é um camarada, graças a Deus, então, assim, uma vida. Uma e milhões, depois ganhando milhões. Entendeu? Então, às vezes, nós temos que nos preocupar o que você faz em uma, mas também essa uma pode repercutir e trazer grandes benefícios para a obra de Deus. Dentro da semente, uma semente gerou 30, 60, até 100 por um, né? Isso. Sempre. Mas agora, continuando na mesma ideia, tem algum texto que é muito conhecido, porém a visão pregada dele não é a visão correta, de acordo com a Bíblia, com o que você já estudou e tudo mais? Tem algum? Tem, inúmeros. Inúmeros? Inúmeros. Não é inúmeros, mas é inúmeros. Né? Entendi. Tem vários. Mais famoso? As 10 virgens. As 10 virgens? Mateus 25. Mateus 25. E eu vou até tomar essa base, né? Porque eu acredito que no Brasil nós somos o pioneiro, né? Há muitos anos nós falamos isso, eu falei isso em várias campanhas já, em vários lugares que eu fui falando, né? Dando palestra no Brasil todo, nós falamos sobre isso. As 10 virgens ali é muito pregado que arrebatamento. Sim. Só que se você for observar, não há menção das noivas ali. Sim. Não há menção da noiva, né? E se você for observar, assim, eu estava procurando na Bíblia, só existe um texto que fala da igreja como virgem. Um texto. Um texto? Um texto só. Tem 800 mil. Agora, de Israel como virgem, tem um monte. Consegue abrir aí, Felipe? Jeremias 18:13, Jeremias 31:4, né? Jeremias 31, verso 13, versículo 21 também. 31:4? Isso. E 31:21 também. Aqui. Lê aí para nós. Jeremias 31:4. Eu a reconstruirei, Israel, minha filha virgem. Você voltará a ser feliz e a dançar alegremente com seus tamborins. O 13 e o 21 também. 13. Versículo 13? Aham. As moças dançarão de alegria e os homens jovens e idosos tomarão parte na celebração. Transformarei seu pranto em alegria e os consolarei, lhes darei exultação em lugar de tristeza. Essa aqui é a versão, em lugar de moças aqui na versão normal, tá? Virgem. As Tem virgens. o 21 também que fala. 21. Quer ver? Isso aqui é NVT que eu tô vendo. Ponte mar, finca postes, que te guiem, preste atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Virgem Então, a Israel. Sempre Israel. Entendi. Aí tem Lamentações 1:15, Lamentações 2:13 e Amós. Tem um texto de Amós. 5:2. Amós Amós 5:2. Corre aí. Referindo-se... Tem Salmo também, se eu não me engano. Rapaz, esse de Amós é bom. Eu já li Salmo referindo-se... Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a se levantar estendida, está na sua terra e não há quem levante. Caiu a Virgem de Israel. Então assim, eu acredito... Tem quantos textos? Hã? Mais ou menos. Acho que tem uns 10. Os 10. Os 10. Que afirma que Israel Isso. é virgem. E que igreja é um. Um só. Isso aí eu tenho certeza. Isso aí eu falo com certeza. Só tem um. Não achei outro. Então você observa. Porque a Bíblia ela vai te dar a resposta dela mesma. Daquilo que é. Então, as virgens ali você pode identificar como Israel. Porque no casamento judaico, nós precisamos usar um pouquinho da cultura, né? É necessário usar um pouquinho da Partiu pra cultura. escatologia, galera. Pega isso aí. Entendeu? Da cultura judaica. E na cultura judaica existe a noiva, Isso daí né? eu sei. E o noivo. Ratã Ratã e Catã. E Catã. Então, tipo assim, o que acontece? A noiva, ela tinha 10 damas de honras, que são virgens. Entendeu? Ah, mas professor, eu queria ter uma prova textual de que há uma diferença entre noiva, ou seja, a noiva principal, Sim. e as virgens. Abre aí Gênesis 24, verso 61 para você ver. Gênesis 24, versículo 61. Isso. Então Rebeca e suas servas montaram nos camelos e seguiram um homem. Assim o servo de Abraão partiu levando Rebeca.
Então, Rebeca, quem é a virgem aí? Quem é a noiva aí? Rebeca. E as suas servas. Aí tá serva, mas o termo aí é Betulá. Sim. Betulá seria virgens, né? Seria as damas de honra. Então, as damas de honra estão incrustidas aí. Tem um texto também de Salmos 45, verso 9. Salmos 45, verso 9, que fala da rainha e as suas donzelas, fazendo distinção também. Sim. Entre as mulheres de tua corte, há filhas de reis. À tua direita está a rainha, usando joias de ouro puro de Ofir. Então você vê a diferença. Então, separando tem essa diferença. As mulheres da rainha. Então, tipo assim, tudo me leva a crer. Então, nós estamos destrinchando esse texto. Tá, fala depois eu... Nós estamos destrinchando esse texto. Então, as virgens, já conseguimos identificar. É Israel. Não tem como fugir disso. Sim. E, pelo casamento judaico, entendeu? Ali as damas de honra. Não é propriamente a noiva. Sim. Né? No caso, a noiva seria a igreja mesmo, se tivesse no texto. Mas ali não. Ali no texto ali não tá. é as damas de honra. Seria virgem. Então, nós já sabemos que é Israel. O que elas tinham em comum ali? O que as duas, tanto a prudente e a imprudente, tinham em comum? Lamparina. Lamparina, que são as lâmpadas. Sim. E nós trabalhamos erradamente com tipologia. Nós trabalhamos erradamente, porque queremos inventar tipologia. Mas a tipologia é da Bíblia. O que é lâmpada na Bíblia? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Tua palavra, Salmo 119, versículo 105. Sim. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Lâmpada é a palavra. Então, as virgens são Israel, que tinha o quê? Lâmpada, que tinha o quê? Palavra. Israel já deixou de ter Bíblia alguma vez? Palavra. Nunca. Sempre estuda umas Sempre teve. Sempre teve. Estuda... em um ano eles estudam todas paraxá, poções, né? As poções. Então estudam todo ano. Por isso que eles sabem muito. Sim. Mas tem um problema, eles não têm azeite. E antes de eu falar do azeite, que a gente vai mexer, né, com muita gente. Os pentecostais aí, ó. É muita gente. Eu queria falar assim, das pessoas que pregam assim. Não tem problema. Sim. Eu li um livro sobre parábolas. De um autor, né, pentecostal, ele disse assim, que a interpretação das 10 virgens pode ser de 3 maneiras. Pode ser arrebatamento, discordo. Pode ser vigilância, pode ser. E pode ser 144 mil varões. Sabe por que eu discordei? Porque se você pegar qualquer texto na Bíblia, e se ele tiver 3 interpretações, a pessoa que crê diferente de você pode estar certo. Outro que pensa mais ou menos com você pode estar certo. E você também. Pode ter 3 verdades. 3 verdades. Eu acho que um texto não tem 3 verdades. A Bíblia estaria... Ou é uma, não. Mostrando 3 verdades. Né? 3 verdades? Não pode. Então, eu descarto totalmente. Aí, o que acontece? As pessoas pregam arrebatamento. O que eles pregam? Que as virgens prudentes é a igreja fiel. As imprudentes é a igreja infiel. Só que nós temos um problema no verso 5 de Mateus 25, verso 5. Que a Bíblia diz que todas dormiram. Opa. E aí, meu irmão? A igreja dorme? É isso mesmo? E aí, Felipe? A igreja fiel está dormindo? Nunca. A igreja fiel dorme, Vitinho? A igreja fiel não. A igreja fiel não dorme, nem porque a igreja fiel é espiritual. Ela não vai dormir nunca. Ela está sempre acordada. Tem aquela problemática também de por que 10 se é para falar da fiel e da infiel? Por que não fala 2 noivas? 2 virgens. Por que fala 10 então? Não, mas mesmo se fosse 2, a Bíblia estaria pregando bigamia. É bigamia? Sim. É porque 2 ou 10 é mais que uma. Ali já não é bigamia, já é poligamia. Já é 10. Não dá também. Então, assim, então você vê. Então, ambas dormiram. Então... Eu acho que o assunto fecha, nós vamos terminar, mas o assunto fecha nisso aí, no verso 5. Sim. Todas dormiram. Então a igreja fiel não está dormindo, meu irmão. Para você que está nos vendo aí, ó, a igreja fiel não dorme. Né? Tá vendo? A igreja fiel não dorme. Eu tenho uma problemática. Mas você tem uma resposta desse sono aí? Eu tenho. Textual. Até agora, tudo que eu respondi foi de texto, não foi de... que eu achei que Acho é... que você tá dando base. Acho que eu até sei onde é que tá essa... Você sabe? Isaías 29, 10. 10. 29, 10. Vê aí pra nós. Isaías 29, 10.
Aqui. Tomara que essa tradução seja boa, né? Não, é só mudar aqui pra... Corrigida, revista Isso. corrigida, todo mundo lê, né? Almeida Corrigida e Fiel, vou mudar aqui. 29:10, achei aqui. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono. Ó, só um minuto. Um espírito de profundo sono. Sono. Se você for ler no primeiro verso do versículo 29, fala Ariel, ai de ti, Ariel. Ariel está falando de Israel. Sim. É uma profecia para Israel. Então ele fala que sobre Israel foi derramado um espírito de profundo sono. Pode continuar, por gentileza. E fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Tá vendo? Fechou os olhos para não enxergar Para não o quê? enxergar. Ou seja, aí eu acredito para não enxergar o quê? Boa essa pergunta. Para não enxergar o azeite. Que é o Espírito Santo? Não. Aí que tá. Esse é o problema, Felipe. A maioria das pessoas fala, o azeite é o Espírito Eu Santo. confesso. Você Não. sabe, né? Durante muito tempo eu acreditei nisso. Hoje, O problema é que nós não temos um texto na Bíblia que fala, posso... aponta essa tipologia, fala assim, o Espírito Santo é isso. Leonardo, eu já ouvi dizer que lepra é tipo do pecado. Sim, nós temos. Tem base. Salmo 51, purifica o meu pecado com isopo. Isopo é purificar o quê? Lepra. Sim. Então ele está comparando Jesus o é pecado tipo da de pão porque ele fala que ele é o pão da Que ele é o pão. Então toda tipologia eu preciso de base bíblica. base bíblica. E do azeite não tem nenhuma. Na Bíblia inteira não tem. Tipificando o Espírito, não. Esse é o problema. Checkmate. Então vamos lá. O que é o azeite? Nós temos uma palavra no Antigo Testamento, a palavra Mashiach, Mashiach, que é Messias, né? que é a palavra para Messias. Ou no grego também, né? Tem Calma, no no grego? hebraico primeiro. Hebraico. Ah, tá. O ungido, que é literalmente o óleo, o azeite. O óleo ou azeite. Ah, tá. Então a palavra Entendi, Messias entendi. é o Azeite. azeite. No Novo Testamento nós temos em grego, porque o Novo Testamento é grego, né? Sim. No Novo Testamento nós temos a palavra Christos. Christos é o ungido ou, literalmente, o óleo ou o azeite. E Jesus é quem? Jesus, ele é o Cristo, ele é o Messias. Então, quem é o azeite? Jesus. Jesus. Ele sobe num lugar chamado Getsemane. A palavra Getsemane é uma palavra hebraica formada de duas palavras. Gat, pedra, roliça, para prensar. Shemene, ou Sheminá, azeite. Prensa do azeite. Azeite. Quem é o azeite que estava sendo prensado ali? Jesus. Jesus. Então, quem é um azeite? Eu- Jesus. Aí, você junta. Israel sempre teve palavra, mas nunca teve Jesus. Azeite. Porque até hoje é o azeite. Eles não creem. Eles leem a Bíblia, mas não creem. Jesus até dá uma apertada neles, né? Você tem algum texto que baseia isso? Sim. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, mas são elas de mim que testificam. João 5:39. Sim. Quem está falando isso é Jesus. Jesus. O próprio Cristo. Então Jesus está falando que nas Escrituras fala sobre ele. Porém, Isaías 29:10 está falando que eles estão cegos, por isso que eles não sabem que cego. Cristo é o... É como se ele falasse assim, Felipe. Rapaz, eu estou no Antigo Testamento todo. Ainda bem que eu posso pregar essa E vocês leem. Interessante que ele estava falando para os escribas. Sim. Os escribas sabiam de cor e salteado. Escreviam Bíblia o dia todo. Sim. Sabe, Isso aí, eram vocês escritores. leem, Eles que escreviam. leem Bíblia o dia todo e não sabem. Entendeu? Aí, então nós fechamos. Então, essas virgens ali, quem poderia ser? Eu acredito que são os 144 mil varões virgens que vão pregar palavra Da grande com azeite tribulação. na grande tribulação. Que são 144 mil varões virgens, israelitas, tá? Não Sim. são testemunhos de Jeová. Então, assim, eu não sei se deu como fechado, né? Para mim já falar, já incorporar outra coisa. Mas eu acho que já fechou isso Não, aí. Né? Pra mim já ficou bem entendível já, cara. Essa é a questão desse texto. É porque você pega, por exemplo, você pegou aqui, destrinchou o texto e deu várias bases. Aí tem uma questão. A pessoa chega, não, mas eu sempre me
pregaram para mim que é arrebatamento e tal, e às vezes uso uma referência aqui que não tem ligação e tal. Não, mas sempre pregaram. É aquela ideia da dissonância cognitiva, né? Eu não vou aceitar uma nova visão que me entregarem, por mais que você tá com um monte de base para a pessoa. Você fala, não, isso aí é errado, isso aí estão tentando... Não, calma aí, pô. Não é heresia, desde que você coloque uma base. Tá colocando base bíblica. E eu vi também, a gente foi numa vigília que foi a primeira vez que eu vi alguém pregar esse texto em cima dessa ideia. A gente foi na vigília aqui no bairro mesmo, e ele pregou em cima disso com essa mesma visão, citando trecho por trecho, falando ponto a ponto e explicando também o porquê não poderia ser a igreja nisso aí. Ele pregou, e deu base, muita base também, igual você está dando. É igual, assim, é bom a gente falar, eu tenho que participar de muitos programas para a gente colocar, porque a gente tem um monopólio, né? Porque senão as pessoas vão pegando aqui ali e vai passando. Sim, isso aí. Bom que você falou no começo aí já. Esse aqui das 10 virgens, há muitos anos, eu fui pioneiro. Outra coisa... Eu peguei esse estudo, eu fui entender depois. Mas há 4 anos atrás, aproximadamente, você me passou. Já falava, já né? falava. Então, assim, outra coisa... olha que curioso, nós falamos aqui João 5,39, examinai por escrituras, porque julgaste é nela a vida eterna. Certo. São elas de mim que testificam. Ou seja, ele estava falando do Antigo Testamento, né? Porque o Novo não tinha ainda, estava em formação. Então o Antigo Testamento fala de Jesus. Aonde fala de Jesus? Aí você tem uma palavra assim em Deuteronômio 16, Deuteronômio ou Êxodo? Acho que é Êxodo 16, verso 15, que é a palavra maná. O que significa maná? Vocês lembram? Quem é ele ou... Você quer que eu fale o que eu achava antes ou o que você me ensinou? O que você achava antes. Antes era... O que é isso? Todo dicionário que você pegar vai estar lá. O que é isso? Sim. Ou o que é isto? É um pronome demonstrativo, isto, né? Não importa. O que é isto? Todo dicionário, revista de escola dominical, revista, livro teológico. Vai falar que maná significa o que é isso. O que é isso? Só que no hebraico tem uns pronomes pessoais. Lembra? Sim. Eu. Lembra? Rapaz, calma aí. Ai, meu Deus. Não vou lembrar, cara. Não vou lembrar. Tem que dar... Ani, Rodissé, café. Ah, tá. Ani é eu. Tá é tu. É tu. Isso. E Ru é o quê? Ele. Então nós temos Ani, Atá, Ru. Ru é ele. Ani é eu, Atá é tu e Ru é ele. Sim. A palavra maná é man-ru. Manru. Então não pode ser o que é isso. É o que é ele. É um pronome pessoal. Ou seja, porque o maná ali tem um tom de pessoalidade. E aí é interessante que a resposta é magnífica. Aí ele fala, manhu, hu, ha, lehem. Hu, ha, lehem. Lehem é pão. Lehem é pão. Isso. Aí ele fala, ele é o pão. Aí Jesus lá fala, eu sou o pão. Por isso que ele fala que ele estava lá. Em João 6 ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, tipo assim, isso aí, vamos botar explícito na palavra de Deus. Fica top, fica já a aplicação, porque o próprio Deus fala assim, isso cairá para vocês diariamente, ou seja, todo dia vocês terão. Claro, você pega... E Cristo, de fato, é o pão diário. Todos os dias nós temos que ter contato com ele. E estarei convosco até a consumação, todos os dias até a consumação do século. Jesus fala bem assim, aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne... não tem parte comigo. Aí os soldados, aí os judeus queriam matá-lo, porque não entenderam. A palavra carne no hebraico é bassar. Bassar. Da palavra bassar nós extraímos uma raiz chamada bessorá. Lembra o que é bessorá? Bessorá é novidade. Novidade, boa notícia. Boas novas. E evangelho é o quê? Boas novas. Boas novas, boa notícia. Ou seja, ele está falando que aquele que não digerir os evangelhos dele, não tem parte com ele. Era isso que ele estava falando. Seja, conhecer que é a palavra. Dele, né? Que é a palavra. Conhecer boas novas. A mulher... Então, top. A mulher, quando toca na orla do vestido de Jesus, eu não trouxe o talite, era para ter trago. Podia trazer, hein?
O talit é aquele chale de oração que os judeus usam aqui, tá? Alguns pastores não sabem usar, usa tudo errado, mas não tem importância, não pode usar à noite, mas alguns usam. Bota igual uma cobertinha. Aquele talit era usado, porque ela é uma regra, está no Antigo Testamento, Números 15. Jesus era mestre também. Aí, Jesus usava. Ela veio e tocou na orla. Aquela orla ali chama tissit. Então não é na roupa. Não é na roupa, é na orla, no talit. Quando ela toca no talit, ele tem 5 dobras. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ela tocou aonde? Na palavra de Deus. Então, você quer ser curado? Desculpa, para quem faz. Não estou querendo que você desfaça. Pode fazer. Tem lá seus méritos. Mas o que cura não é campanha. O que cura é a palavra de Deus. Leonardo, me prova na palavra. Vou te provar. Salmo 107, versículo 20. Isso aqui mesmo que eu estava procurando. Salmo 107, versículo 20. A palavra sara e ainda salva. Isso aí. Lê aí para nós. É Rafá isso daí? O termo sarar curar. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Então, a palavra sara e livra da destruição. Leonardo, tu quer saber? Eu prefiro, sabe o quê? Eu prefiro a unção. Você quer unção? Está na palavra também. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça, a barba derrama no chão? Não. Aonde fica a unção? Na orla das suas vestes. Então, quando a mulher toca ali, ela tocou na unção. É por isso que ela fala, aí Jesus falou assim, por isso que eu senti sair de mim o quê? Virtude, sai poder. Então, a unção vem da palavra. Sim. Quem já me viu pregando essa mensagem nas campanhas aí, você já sabe aonde vem minha fonte de estudo aí, ó. Então, não, mas a palavra, ela é mágica, tipo assim, sim. Ninguém tem um monopólio dela, ninguém é dono de mensagem, ninguém é dono de nada. Entendeu? Isso aí é para passar mesmo. Eu vi um pregador aqui, pregando em São Paulo, eu já passei mensagem para muitos pregadores aí, os pregadores de Gideões, vários lugares. Assim, eu não vou citar nome, porque eles pediram anonimato. Sim. Mas já passei, eu já vi um camarada pregando sobre o sangue, né? Que eu falo sobre o sangue ali, a oferta de Abel e Caim, né? Eu já vi a pessoa lá no Já vi, tem um São amigo meu Paulo, que pregou já sobre isso. Então, assim, já vi o camarada que pregou, ele também é professor, entendeu? Já, então, assim, nós temos... Mas o negócio você é professor, o seu intuito é passar. Transmitir e eu, como aluno, eu vou pegar e vou passar. Eu vou absorver. A ideia é transmitir conhecimento, e que a igreja seja edificada. Mas o necessário é você pegar... Antigamente eu passava a mensagem, hoje não, eu passo para os meus alunos. Ele vai estudar comigo. Sim. É diferente de eu passar só a mensagem, pronto, acabou, nem... Entendeu? É complicado isso também. Você joga a carne, ele fala, mastiga aí, filho. É complicado. Eu estava até falando com o Felipe, eu não sei se eu tinha te falado, algumas pessoas vão no meu privado aqui, pedem mensagem. E não é do Espírito Santo, não, é de São Paulo, pessoas que estão em alta, sim, pessoas que têm 100 mil, 200 mil, não sei quantos mil aí, pedem mensagem. Pessoas que já gravaram eu falando aqui sobre casamento. Aí vão nos debates, fala sobre isso. Aí depois você fala assim, poxa... seria importante dar uma referência. Fiquei honrado em ter contribuído, e a pessoa fala, não foi você não. Eu li no texto, eu li não sei aonde. Então, tipo assim, pessoas que não dão mérito, não dão valor, entendeu? Pessoas que querem debater com você, não é debater ao vivo, debater ao vivo, eles tudo corre, né? Uhum. Mas assim, fica naquelas, lançando, tipo, charadinha, não tem? Sim. Pessoas que não sabem, teve uma pessoa que perguntou assim, Leonardo, por quê? Eu não vou responder aqui, é só para quem estudar comigo, mas é uma dúvida. Leonardo, por que Yevar Herrera, né, da bênção sacerdotal, né, Yevar Herrera, Adonai, Veish Mereha, você lembra? E aí Adonai, Panav, Eleha, Veruneca, e Sa Adonai, Panav, Eleha, Veacen, Leha, Shalom. Ali, Yevar Herrera, ele tem um Shivá. O Shivá pode ser, vocês sabem, é uma vogal que pode ser muda, mas pode ser audível. Sim. E por que, aí perguntaram, por que ele é audível? Porque ele não passa nenhuma regra. Eu falei assim, não vou falar.
Os caras se acham professor e não sabem isso. Então, para você ver como é que tá, assim, tem gente que pega assim, eu quero estudar com você, quero estudar cultura judaica. Beleza, vamos fazer o curso de cultura judaica. Tem gente aí que estudou anos comigo, entendeu? Curso de cultura. Não, eu quero pegar o material. Eu não passo o material, porque ele pega o material e ele já acha que é professor. Hebraico é a mesma coisa. Eu já sei o Aleph Beit. Eu já sei Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Aprendeu a musiquinha. O alfabeto, já sei. Ele já sabe tudo. Ele é o expert do hebraico. Então, tipo assim, são coisas dissonantes, entendeu? Tipo assim, então eu procuro hoje observar mais para quem você está passando certo tipo de coisa. Até um rapaz, ele pediu algo sobre arrebatamento, eu falei. Outro pediu sobre imortalidade da alma, eu falei. Só que eu falei, cita meu nome, não citaram, nunca mais eu passo. Sim. Pode ser para quem for, não passo. Tem que passar referência. Tem que referenciar. Não passo. Você deu estudo, entendeu? Você tem que passar referência. É porque, vamos ser bem realistas aqui, os caras alcançam um patamar, tem, sei lá, 200 mil seguidores. Esses caras recebem uma informação de alguém que não tem esse status todo, ele acha que se te referenciar, vai estar descendo de nível. Não, vou ser menos inteligente se eu referenciar. Pelo contrário, o cara tá falando, eu sou humilde para aprender ainda. Eu não sei tudo. E ninguém sabe, cara. Tem muito conhecimento aí que a gente não faz ideia que existe. Só que os caras têm que, senta, fala para as pessoas, cara, você tá sentando, você aprende, eu sou humilde ainda para sentar e aprender. Claro. Assim, a minha diferença de muitos professores é que se você pagar um curso para mim, eu faço curso de qualquer coisa. Eu não tô nem aí. Eu não fico... Conhecendo? Não quero saber quem vai dar aula. Sim. Eu quero aprender. Qualquer coisa. Conhecimento para mim é tudo. Vou na EBD lá na igreja que eu vou dar aula de escola de calça. Tá bom de falar de curso. Então, mas nós vamos. Então, tipo assim, para você ter ideia, eu estava vendo, nós estamos falando sobre escatologia, né? É interessante. Sim. Eu estava vendo na internet uma pessoa falando assim, 11, né? Não vou falar os 11, mas falando assim, 11 fatos porque eu não sou pré-tribulacionista. Porque ele não é? Não é. Aí teve um lá que ele falou assim das trombetas. Esse aí é muito, já vi muito. Ele falou assim, não, porque, aqui fala, aí ele citou 1 carta aos Coríntios 15:52. Sim. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Uhum. Aí ele falou, Apocalipse fala que das 7 trombetas, meu irmão, só que tem um problema, eu queria estar ao vivo, né, pra gente conversar e dialogar. Falar em ao vivo, a gente vai ter que fazer um ao vivo. Cara, a gente vai continuar aqui e tal, mas vamos marcar um ao vivo? Vamos. Falando sobre escatologia. Inclusive, vamos fazer o seguinte, já que você está acompanhando esse vídeo aí, a gente vai marcar um ao vivo. Vocês colocam no comentário dúvidas que você tenham referente à escatologia. A gente vai anotar e a gente vai passar para ele no ao vivo. A coisa no ao vivo é melhor você estar lá e passar também mais. Etc. Qualquer dúvida qualquer que assunto tiver, de escatologia. Qualquer dúvida que tiver. Lembrando que escatologia... Você tem o seu livro? Eu tô até com o meu livro aqui. Foca aqui para mim, fazendo favor. A outra. Isso. Cadê? Esse aqui é o meu livro, tá? De escatologia. Passa pro Vitor aí. Tá bom? Aí, galera. Esse livro aqui, de Escatologia, Leonardo Andrade. Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas. Top. Aí tem tem outros também que eu escrevi para outras instituições, né? Sim. Escatologia, o pessoal que vai fazer a pergunta aí, nós temos a escatologia, né? Mas, estado intermediário, vamos supor, a gente vai para onde? Depois que morre, acontece o quê? Dorme, vai dormir, vai tirar um cochilo, o que arrebatamento faz? É um dos temas, tribulação, segunda vinda. As pessoas confundem muito segunda vinda com arrebatamento. Não. São duas coisas diferentes. Só para a gente retomar essa questão das continua. trombetas. Sim, por favor. Dentro da cultura judaica, quando nós, explicando isso aí, né, que não tem nada a ver a trombeta que Paulo fala em Coríntios
com a trombeta que João fala em Apocalipse. Dentro do mais assunto, distintas. dentro do assunto, essa ideia que a igreja, que Jesus vai arrebatar a igreja na quarta trombeta, Não tem como. é dentro do assunto, né? Dentro do assunto. Então vai. Ó, no calendário judaico, nós temos 12 meses também, igual Sim. no Igual o nosso aqui. nosso. O primeiro mês chama Aviv. Depois Iyar, Sivan. Aí passa a primavera. Sim. Depois Tamuz, Ave e Elu. É o verão. Sim. E é interessante que o verão é um mês de preparação para as festas de outono. Porque só tem festa na primavera Sim. e no outono. As festas principais, né? Páscoa. Isso. É um mês de preparação. Algumas pessoas dizem que Elu é um acróstico, que significa Ani Vedodi Li. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Uma referência ao quê? Ao livro de Cantares do encontro da noiva com o noivo. Então é um preparo que você tem que ter nesse mês, né? Para que no próximo mês você esteja preparado para se encontrar com o Senhor. É assim que os judeus veem esse mês. Mês de Elu. Alguns dizem que o mês de Elu significa... Elu, a palavra significa pesquisa. Porque você vai se autoanalisar, vai se auto-pesquisar para ver se há algum... Um exame próprio. Isso, um autoexame, para ver se há algum problema para você encarar, né? Encarar de frente é redundância, mas encarar as festas que virão no outono. E é interessante que isso está tão ligado ao fim, que verão no hebraico é Ketz. 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 E a palavra fim é Kaitz. Quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Por isso que quando fala lá, sabeis que os anos estão tensos, sabeis que é chegado o verão. Ali é um trocadilho hebraico. Sabeis que é chegado o verão, não. Sabeis que é chegado o fim. Porque ele tá... Olha o invólucro do texto, é falando de fim. Sim. Ele está falando disso, é um trocadilho hebraico. Então você observa isso. Eu só troquei. Kaitz é verão e Ketz é fim. Tá? Falar porque depois tem uns abençoados aí. Professor, você errou, hein? Eles são cruel. Tem um tal de Fernando que é aluno seu que ele vive fazendo isso. Fernando é complicado. Aí... Um abraço, Fernando. Querendo você aqui, tá? Tamo junto, Fernando. Aí... Ele vai pagar a coxinha dele. Vai mesmo. Aí, é interessante que no final, no dia 29 de Elu, do verão... Elu é o sexto mês, né? Sexto mês. Isso. O sétimo é o profético, das festas. A noção de construção. Aí, no dia 29, o último dia, o Shamash, que é o principal da sinagoga, ele passa nas casas batendo, falando assim, Kumaná, levanta. Tipo assim, vigia, fica atento. E nós podemos aplicar isso como uma figura do Espírito Santo que vai alertar aqueles que estão dormindo ainda. Em Cantares nós temos, eu bati na porta, tem esse texto lá. Tem. Então, é interessante. No dia 1º de Tisri, que é o 7º mês, é o ano novo no calendário religioso. Sim. No dia 1º e no dia 2 é o dia que eles dão para a festa de Yom Teruah, ou Yom Teruah. Beleza? Certo. Eles dão 2 dias, no dia 1º e no dia 2. Por quê? É a única festa que acontece na lua nova. A lua nova é muito escura, não dá para você avistá-la direito. Então, eles, ao invés de dar um dia só para essa festa, eles dão 2. Sim. Aí, os judeus não sabiam se a lua nova ia chegar no dia 1º ou no dia 2. Aí eles apelidaram essa festa, a festa daquele dia e hora que ninguém sabe. Opa! Então é a festa das trombetas. Certo. Entendeu? Então é essa festa que Paulo se refere lá no texto de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15. Não é a festa de lá. Nessa festa, não é 4 trombetas, né? É 4 toques. Sim, uma trombeta com 4 toques, né? Vamos supor, tanto é que era 100 toques, né? 33 e 1, 33 e o último era um só. Aí, o
que acontece? O primeiro toque era chamado de tequiá. Já ouvi, Tequiá. Tô lembrando. Tequiá. Tequiá, quando tocava, é você saber que você tinha que preparar para ouvir a palavra de Deus. Você ouvia, era uma convocação para ouvir a palavra de Deus. Depois tinha chevarim, que era outro tipo de toque, 33 toques chevarim. Uhum. Tocava chevarim, você pegava todo o lixo que estava na sua casa em Israel, levava para fora e tacava fogo. Isso é uma analogia do pecado, né, que nós devemos estar preparados para o toque da trombeta e estipar todo o pecado. Beleza. Né? E depois tinha teruá. Teruá era o toque que você ouvia, você se preparava para uma grande batalha. Uhum. E um toque só era chamado tequiá gedolá ou tequiá gadol. Tequiá gadol era a última trombeta. Uhum. Você deveria cingir os lombos. O que é cingir os lombos? É você amarrar o vestido aqui na cinta para você correr e se locomover com rapidez. O vestido não daria para... E você deveria ir, quando ouvir tequiá gedolá, ir direto para Jerusalém. Quando Paulo fala que no toque da última trombeta nós reuniremos com o Senhor, ele está falando que essa Jerusalém é a Jerusalém celestial. É uma tipologia, uma analogia que ele usa para esse texto. Então é para que nós estejamos atentos, vigilantes, porque nós encontraremos com o Senhor na Jerusalém celeste. Ele não está usando as trombetas conforme João cita. Ele está usando a cultura no qual ele está inserido ali. Perfeito. Perfeito. Então, ele era fariseu de fariseu, né? Ele tinha um conhecimento vasto do farisaísmo, da cultura judaica. Então, para ele, isso era mole, né? Se você observar, quando você pega Tessalonicenses 5, não sei se nós podemos gastar tudo aqui hoje, né? Mas Tessalonicenses 5, olha o que fala. Fala assim, quanto às festas, eu não preciso nem te falar. Sim. Estou parafraseando. Por quê? Paulo fala isso, por quê? Por que eu não preciso falar? Porque vocês conhecem. Mas o dia do Senhor ele virá como um ladrão. A palavra ladrão ali é cleptos. A palavra cleptos te lembra o quê? Cleptomaníaco. Quem é o cleptomaníaco? Aquele que furta, subtrai algo de alguém sem que essa pessoa veja. O que é isso? Arrebatamento? Secreto. É o que... Aí eles falam, não, arrebatamento secreto não existe. É o que o pós defende, fala que não vai existir, não tem. O pós-tribulacionista acredita que nós vamos passar pela tribulação. Meu irmão, se é pós, não tem problema nenhum. Pode passar. Pode ficar aqui na grande tribulação, não tem problema nenhum. Mas que arrebatamento secreto existe, existe. Cleptos. Aí temos um texto, essa pessoa, a pessoa que estava falando lá, né, que não era pré-tribulacionista, porque, olha só, Deus preservou Noé aonde? No dilúvio. Uhum. Sim. Ele usou essa analogia do dilúvio. Sim, para trazer como preservação da igreja na tribulação. Isso. Aí eu falei assim, nossa, que erro. Por quê? Porque se você Porque se você for usar analogia, vamos voltar, vamos regredir. Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared gera quem? Enoque. E a Bíblia vai dizer o quê? Antes de Noé. Uhum. Antes de Noé. Uhum. Ele foi no Noé já. Eu vou antes. A gente calçar. A palavra diz, e andou, pois, Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. A palavra tomou ali é lacar no hebraico. Repete aí. Lacar. Isso mesmo. Cultural. Lacar. O que é lacar? Tomar, arrebatar. Ou seja, arrebatou. O que era o lacar antigamente? Lacar é quando o noivo se encontrava com a noiva. Uhum. Depois do noivado, ele construía a casinha dele, ele se encontrava com ela e fazia o lacar, que era o encontro. Sim. Aí ele fazia o nissuim. O que é nissuim? Pegar ela, levantar. Já viu aquelas cenas de filme, quando ele pega assim, roda assim no alto? Então, leva até o alto. Não tem, isso, quase igual aquilo. Leva até o alto. Sim. Lembra do Tessalonicenses? Né? Encontraremos com ele aonde? Nos ares. É interessante que até os textos talmúdicos dizem o quê? Que nós voaremos. Isaías diz que nas nuvens nós saltaremos e voaremos com ele. Voaremos como, meu irmão? É arrebatamento.
A igreja vai ser arrebatada. Então, aí Enoque é uma tipologia perfeita de quem? Da igreja que será arrebatada. Aí depois de Enoque, ele tem um filho chamado Matusalém. Matusalém tem um filho chamado Lameque. A palavra Lameque significa ou destruidor ou poderoso. Sim. Mas tem um problema, ou uma solução. Para nós que somos pré-tribulacionistas, nós vamos passar pela grande tribulação, ali acreditamos que a igreja vai ser arrebatada sem ver a cara do poderoso e do destruidor. Anticristo. Que é o anticristo. A igreja não verá a cara do anticristo. Se for usar uma tipologia começando em Noé, porque não voltam, então. Não volta. Vamos voltar um pouco. Aí, por último, tem Noé. A Bíblia diz, e veio Noé e o dilúvio. O dilúvio é a grande tribulação. Mas a palavra diz o quê? Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Ou seja, da hora da provação. Ou seja, da hora. Não é na hora. Não é dentro. Entendeu? É fora. Ele vai tirar a igreja. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Isso aí nós temos certeza do que nós estamos falando. Então, tem outro texto, né? Não sei, dá tempo de nós falarmos? Vou falar. O texto que eles falam que é a criptonita do... Eu ia te fazer essa pergunta. Belo ponto. Eu anotei aqui, está anotado no meu papel. A criptonita Qual é a dos criptonita dos pós... Dos pré. Dos pré. Eles falam que é a nossa criptonita. Segundo Tessalonicenses É agora que a 2, gente vai virar pós. É agora que a gente vai virar pós, será? Não. Eu não. Rapaz, pós-graduado em teologia agora. Segundo Tessalonicenses 2. Fala aí, qual versículo? 2, do 1 até... Ah, tá. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Então, aí há uma confusão de hermenêutica nesse texto. Sim. Por quê? Eles falam assim, enquanto não manifestar o iníquo, o anticristo, no caso está bem explícito, é o anticristo, enquanto o anticristo não se manifestar, Sim. não vai ter a vinda do Senhor. Então, o anticristo tem que se manifestar, a ideia. Para ter a vinda. Sim. Esse é o problema. É isso que está escrito? É isso que está escrito. Mas o problema está onde? Ni vinda. As pessoas não sabem discernir esse termo. O termo que está ali, vinda, olha só que interessante. Nós acreditamos que Jesus virá em 2 etapas. Sim. Né? Secreta e na segunda vinda, que todo olho verá. Ali, no grego é erototemen de rumas adelphoi ruper. Tes parousias tu Kyriou Remon Iesu Cristo. Guarda, falei mistério aqui. A palavra vinda ali, vinda do Senhor, a vinda dele, é parousias. Parousias. Ou parousia, né? Aqui está no nominativo com esse S. Parousia. Então, a chave para você entender isso é você entender o que significa parousia. Que vinda é essa? Que vinda é essa? Quando você pega o livro de Barclay é um estudioso linguístico, ele estuda a etimologia semântica da palavra, desde a sua estrutura, a formação da palavra. De onde ela veio? De onde ela veio, como que ela se estruturou, né, até se formar. A palavra parousia, né, ou parousia, essa palavra era quando um rei não queria mandar mensagem para ninguém, ele mesmo queria aparecer no local e falar com essa pessoa pessoalmente. Certo. Entendeu? Ou seja, então a parousia é quando um rei queria se manifestar. Quando você vê arrebatamento, não é arrebatamento.
Porque arrebatamento é o quê? Harpazô, arrebatar, é tirar. Tomar. Mas aqui é o quê? Manifestar. Ou seja, visão. Aqui entra Apocalipse, né? Que todo olho verá. Isso. Então é totalmente diferente. Aqui não fala do arrebatamento, aqui fala da segunda vinda. Então tá certo. Não se dará a segunda vinda sem que antes manifeste o iníquo. Até mesmo porque antes a igreja foi arrebatada, ele se manifestou e depois vem a segunda vinda. E é isso. A cronologia é essa. A igreja, repete, vai. A igreja é arrebatada, depois manifesta o homem do pecado, que é o iníquo, o anticristo. Depois Cristo vem e se manifesta na segunda vinda. Parousia. Na parousia. E a parousia de quem? Aí ele fala aqui, de quem é essa parousia? Está aqui no genitivo é posse. Sim. Aí, Kyriou, do Senhor, aí fala aqui, Kyriou, Iesu Cristo, no genitivo. De Jesus Manifeste Cristo. o Cristo. Entendeu? Jesus. A parousia é dele, pertence a ele. Então, a segunda vinda dele. Então, é disso aqui. Então, assim, é uma colocação errada. Você vai dizer, Leonardo, mas será que os reformados que creem, nossos irmãos reformados, creem na segunda, no pós-tribulacionismo, e alguns assembleanos também, né? Uhum. Creem assim, eles não conhecem a igreja. Conhece, mas basta você ser honesto com o texto. Está aqui, está explícito. Né? Voltando lá a Tessalonicenses, você pega, né? Cleptos, de cleptomania, que subtraía algo de alguém. Mas aí você pensa, arrebatamento secreto existe, foi provado. Nós provamos aqui com cleptos, beleza. Uhum. Mas para que é o arrebatamento secreto? É para a igreja? Não. Não, a igreja Eu espero vai a saber. vida eu A espero igreja o está arrebatamento. aguardando, está esperando. Lê aí 1 Tessalonicenses 5, verso 4, para gente, por gentileza. Vamos ver para quem que é esse arrebatamento secreto. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, ele fala para nós, igreja, vós não estáis em trevas, Na luz. para que esse dia vos surpreenda. Como um ladrão. Nós, primeiro, vamos calçar isso aí. Nós estamos em trevas. Nós somos a luz do mundo. Sim. O sal da? Terra. O sal é usado para quê? Preservar. Temperar, preservar. Né? Antigamente, para locomover, fazer a transposição de carnes, você usava sal para preservar a carne. Ou seja, se nós somos o sal da terra, nós estamos preservando o mundo, para que ele não entre em estado de putrefação. Se você pensa que as coisas estão ruins, né? Agora, meu amigo, vai chegar o momento que vai ficar pior quando a igreja sair, que é o sal, que detém o anticristo. Detém o anticristo não é o Espírito Santo? Não é o Espírito Santo. É a igreja? É a Isso que eu ia igreja. perguntar agora, esse texto, nesse que fala, então, É a igreja. que detém, é a igreja. É a igreja que detém. Porque que a gente não tem... O ruim é que as pessoas têm um pouco acesso, talvez a dinâmica. Aí ele fala, a pessoa até falou assim, mas... porque eu leio que o dragão vai dominar a igreja. Meu irmão, o dragão não pode dominar. A igreja? Eu não estou falando que ele vai, talvez não. Não, ele não vai. Sabe por quê? A igreja é o corpo de quem? De Cristo. De Cristo. Quem é o cabeça? Cristo. Se ele dominar o corpo, Ele domina Cristo. domina Cristo. Então é um erro fatal. Então, tipo assim, nós temos que prestar atenção. Então, esse virar como ladrão, vamos supor, eu não sei que dia o ladrão pode entrar na minha casa. Sim. Aí você se prepara. Mas eu me preparo. Sabendo que ele vem. Se ele entrar, vai ter um problema. Vai ter um probleminha, né? Entendeu? É igual nós servos de Cristo. Ninguém sabe o dia que ele vai voltar. Mas nós estamos aguardando a vinda. Por isso que nós estamos na luz. E ninguém vai ser pego de surpresa. Você sabe quem vai ser pego de surpresa? Apocalipse 3, verso 3. Lê aí. Apocalipse 3, 3. Vamos lá. Rapaz, a gente tem que marcar o dia só para isso. Vamos sim. É muita coisa. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Guarda aí, onde você está. Então o que ele fala? Se não vigiar, virei a ti como ladrão. Quem que ele virá como ladrão? Quem não vigiou
E ele vai surpreender. Sim. Quem é que não vigiou? Lê o verso 1, você vê. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras e que tens nome de que vives e estás morto. Ou Aqueles seja, que estão mortos. Ele vai vir para quem? Como surpresa. Para aqueles que têm nome de vivo, mas estão está morto. mortos. Isso. Entendeu? Quem não guarda, quem não vigia. A palavra vigia ali é manter a chama acesa. Né? O que diz lá? É interessante que a palavra manter a chama acesa, nós lembramos Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente. Ali é estamim. Sim. Estamim. É contínuo. Tamim é contínuo. É interessante que quando Deus chama Abraão, fala bem assim, no capítulo 17, verso 1, tendo, pois, Abraão 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser Tamim. Perfeito. Perfeito. Na verdade, não é perfeito como nós conhecemos. Ali é contínuo. Né? Não é ter aquelas sombras de variações que o ser humano tem, né? Não é ser volúvel, é você ser contínuo. Você é uma benção hoje, vai ser uma benção amanhã e depois. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Essa ideia da chama aí porque sem a chama, o fogo, o sentinela não vigiava, tem relação a isso? Sim, tem um texto. É Apocalipse que fala referente ao sentinela. Apocalipse 15, 16 ou 16, 15? 15, 16, vê aí. Acho que é 16, 15, eu acho. Eu não me lembro, não vou arriscar. É isso mesmo. Eis que venho como ladrão. 16, 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas para que não ande nu e não se vejam suas vergonhas. Eu faço um desafio. Eu vou falar. Mas seu professor, que acha que é o tal de teologia, eu duvido se ele fala a interpretação correta desse livro. Se não conhecer, não fala. Conhecer o que? Você vai falar mesmo? Não. Pai, será que... Rapaz, o pessoal... E aí, o que vocês acham? Se o pessoal não curtir no comentário, não vai falar, não. No ao vivo ele fala. Não, vamos deixar para ao vivo, então. Deixar para ao vivo? Vamos deixar para ao vivo. Tá bom. Então você já vai meditando nesse texto, entendeu? Para nós falarmos desse texto. Professor, aí futuramente. Top, velho. Top. Rapaz, meu Deus, muita coisa que deu para aprender. Gente... Rapaz, eu tô pensando num negócio aqui, cara. A gente podia deixar esse vídeo em privado, né? O Zizi aí, o editor, ele vai editar bonitinho, a gente deixa esse vídeo em privado e vende, cara. A gente vai ganhar uma grana boa aí. Fala, ó, tô com um conteúdo massa de teologia aqui, ó. Aí a gente faz o nosso. Acho que é uma maneira de ganhar um dinheirinho. Brincadeira, galera. Como eu sempre digo para vocês, coisas maiores vereis. Né? Como ele disse também, tem assunto aqui que é Herbert Richard. Não, como um grande amigo nosso fala, é bexiriche. Mas voltando aqui, gente, que aprendizado, né? Então, por favor, Top. não esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar. Pastor Leonardo, ele também é pastor, não avisei, foi teólogo, foi um monte de coisa, não também é pastor. Pastor Leonardo, como que as pessoas fazem para fazer o seu curso? Aonde que te procura? Então, a pessoa pode entrar em contato, né? Que vai colocar meu contato aqui. Pode falar, 27, na verdade. 99886-4317. Vou repetir. 27 99886-4317. Nós temos curso de hebraico. Nossos cursos de hebraico são 27 aulas. São 24 aulas do curso, 3 aulas bônus, né? Já gravados. Sim. Você vai fazer o curso de hebraico, vai entrar, vai pagar a matrícula e o preço bem acessível, né? E você vai já receber o vídeo da aula, o link para fazer a aula. A partir da segunda já recebe, a primeira você recebe PDF e a aula. Uhum. A segunda já é exercício e às vezes é 2 aulas, uma por semana. Vale muito a pena. Também temos curso de aramaico inédito, a única instituição que tem aramaico é o ITEL, o Instituto Teológico Logos, né? No qual nós estamos à frente. E também temos o curso de grego, da mesma forma, aulas gravadas já. A pessoa pergunta, professor, eu queria aula presencial. Como vocês sabem, eu tive 3 infartos, né? No ano de 2021. Aí, às vezes a gente tem que estar internando ou fazendo alguma coisa. Eu não gosto de ficar cancelando aula. E também, aula assim, presencial
é muito puxado, né? Porque você tem um aluno e não te dá esse retorno. Então é melhor assim, já ter lá a aula lá. E você aprende, a pessoa aprende. Temos aula de cultura judaica também, entendeu? Já estão gravadas as aulas, muito boas também, tá? É 1 ano e 2 meses de cultura, é uma especialização livre em cultura e teologia, básico, médio e avançado. Teologia é particular? Como que é? É gravar também? Teologia, não. Nós temos os nossos núcleos, né? Temos os nossos colaboradores de várias partes do estado e do Brasil que trabalham conosco no ITEL, né? Nós estamos em quase todo o Brasil já. E aqui no estado eu procuro dar aula só em um lugar, né? Eu estava dando aula a semana toda, mas aí, devido a esses problemas, eu só um que é a minha turma de básico, que eu não largo dela, né? Segunda-feira, ali, Novo Horizonte, né? Número 246, Cariacica aqui, Espírito Santo. Se quiser estudar, mas é longe para mim. Tem gente Dá que uma aula, como que fala? A primeira aula é gratuita, vai lá, tranquilo. Você vê como é que é. Deixa eu... Se gostar, não tem nada combinado aqui. Se vir pelo podcast Entre Irmãos, dá pra fazer algum negócio, algum discurso? Vamos fazer um desconto. Então tá bom. Então, gente, fala lá. Falou, vim pelo podcast. Isso aí. Tal. Se falar, chegar lá, falar bem da gente, ganha mais desconto. Show? Só isso? Pensa Pastor Leonardo, obrigado pela aula que a gente aprendeu aqui hoje, né? Que maravilha, né? Tem algum aviso para dar, pra gente encerrar? Só continua aí seguindo nas redes sociais. Nosso Instagram é @entreirmãospodcast22. E também queria dizer que, caso você queira seguir o professor, o pastor Leonardo de Andrade no Instagram, a gente vai estar marcando no nosso @entreirmãospodcast, mas ele também fala o seu Instagram aí pra galera que quiser seguir, às vezes ver um conteúdo lá. Ele também tem um canal no YouTube, tá, galera? Professor Leonardo Andrade, tem vários conteúdos. É verdade. Cara, fenomenais. Teologia, arqueologia também tem uns pontos que você comenta lá. Até hieróglifo ele lê lá. Então dá pra você ir lá. Eu vou deixar na inscrição também o @ do YouTube dele, na inscrição desse vídeo. Então só você clicar aí embaixo na inscrição que você vai ver o canal dele. Se inscreve lá também, dá uma força, uma moral. Beleza? Muito obrigado. A gente vai orar e encerrar esse episódio que foi maravilhoso. E mais uma vez, muito obrigado, professor, pela sua presença aqui. Amém. Deus abençoe a todos, né? Que Deus continue iluminando vocês aí. Você perguntou sobre o meu Instagram lá, Leonardo Andrade. Leonardo Andrade, mas eu trabalho pouco com as mídias sociais. Hoje eu estou trabalhando mais com o meu canal, né? Mas mesmo assim eu sou bem devagar. Mas nós estamos fazendo quase 2 vídeos por dia, né? Sim. São vídeos linguísticos, né? Eu trabalho nessa área de linguística, né? Que é grego, aramaico, hebraico, tem curiosidades copta, curiosidades. Tem um lá que... qual é a melhor tradução. Sempre envolvendo Bíblia. Sempre envolvendo Bíblia. Sempre eu gostei daquele vídeo da... Esqueci agora, fugiu o nome. Do camarada, se ele mata a filha dele ou não. Qual o nome? Do Jefté. Jefté, isso aí. Então, tipo assim... São coisas que nem todo mundo dá. Tudo que você... porque você pegar as Bíblias hoje, as Bíblias de estudo, os temas mais controversos, elas pulam. Não falam. Dá um comentário raso ali, ó. E lá até meu bordão, né? Eu até sempre falo, o que a nota de rodapé da sua Bíblia de estudo não fala, o professor Leonardo vai falar aqui. Então, a gente vai estudar mesmo. E, sim, qualquer língua a gente vai estudar lá, para a gente pegar e dar uma resposta, tá bom? Deus abençoe vocês aí, continuem sempre etário. Tamo junto. Tamo aí. Se inscreve lá no canal, no nosso e no dele também. Show? Oramos? Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui para louvar, através desse podcast, que a tua palavra seja pregada. Abençoa a vida do pastor Leonardo, abençoa a vida daqueles que têm nos acompanhado até aqui. Ser com todos nós. Amém. Amém.